Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Chegaram a aparecer, assim, alguns originais foram vendidos por lá. A Commodore vendeu no leste europeu, por exemplo. Apareceram legalmente Atari 8 e 16 bits, apareceram Apple II, apareceram Sinclair, apareceram MSX, e apareceram coisas como Sword M5, que sabe-se lá por que apareceu na Tchecoslováquia. Convenhamos, pular do Japão pra Tchecoslováquia é uma coisa complicada. Com certeza. O Sword M5 acho que a gente citou no episódio lá atrás, episódio número 3. Os micros japoneses. Sim, é um Commodore feito por uma empresa japonesa, uma M5. Agora, o que ele foi fazer na Tchecoslováquia, eu gostaria de saber. A Sword é uma empresa de instrumentos musicais. Ela é tipo a Roland ou a Yamaha. E o Sword, ele é um micro muito similar ao MSX. Ele é como se fosse um Spectra Video sem ser o pré-MSX. Com poucas modificações, você deixa ele compatível com o MSX. Olha que a gente falou do Mas Sword, não é só isso. Não. Se lembram quando a gente falou dos micros ingleses? Nossa, é mais antigo, é no episódio 2. O Enterprise 64, o Enterprise 128. Aquele Super Blaster computador que demorou tanto pra ser feito, quando ele foi lançado ele era igual a todo mundo. Era o computador do Capitão Kirk, né? Ele foi vendido por lá também. Foi. Vendido lá na Tchecoslováquia e na Hungria e por aí. Nossa. Assim, esses caras começaram, não tinha pra onde vender essas máquinas, saíram caçando o leste europeu, né? O Sword, o Enterprise, Commodore 116, Commodore Plus. O Atari 8-bit, né? O Atari XE, o XL. Inclusive o Atari 8-bit foi muito popular, por incrível que pareça, na Polônia. Exatamente, tem uma cena até hoje. Sim. Vale contar uma historinha rapidinho? Vale. Há pouco tempo vocês viram um post que eu fiz quando eu brinquei e botei no Retrocomputaria Plus que eu tirei a Sherazade da caixa, né? Eu comprei um MSX árabe. Esse MSX veio da Polônia. O sujeito me enviou um polonês e ele avisou, olha, eu estou tirando da minha coleção o que não é Commodore, porque eu só vou ficar com Commodore. Não tem interesse em mais nada. Eu vou vender tudo. Ele tava vendendo esse MSX. Eu falei, opa, manda pra mim, cara. Manda pra mim que eu quero. Eu faturei, claro. Conforme a história eu falei lá, eu dei o lance, fiz um sniper bid por minha própria conta. Dei o lance faltando 1 minuto pra fechar o lance. Eu admito, eu sou um fraco. Deveria ter feito o lance faltando 10 segundos. Mas assim, né, como a gente falou, né, alguns computadores chegaram por vias legais, né, foram vendidos pro mercado deles lá e eram comprados em lojas, e também havia o pessoal que importabandeava, que nem a gente fazia com os Paraguai aqui, né. Muitos húngaros e jugoslavos iam para essas fronteiras ocidentais para fazer dar tchauzinho pros guardas da fronteira, para dar oi para eles, e voltavam na bagagem com um Spectrum, com um Commodore, com um Apple. Tanto assim, os primeiros jogos para Spectrum na Iugoslávia é um jogo adventure chamado Contraband, cujo objetivo é você contrabandear o computador. Ou seja, o cara resolveu contar como é que ele conseguiu o Spectrum que ele escreveu o jogo. E teve continuação esse jogo. Claro, ele foi comprar outro micro, né? Contraband 2. Agora ele foi comprar mais de um, né? E a coisa que fica sempre, o pessoal fala muito na comunidade MSX, e MSX na União Soviética. Uma das melhores fontes que a gente encontrou é um site do Elgar Lipmar, que é um sujeito da Estônia, né? Não sei se é estoniano ou estonês, eu não sei como é que eu vou dizer. Tem alguns softwares desenvolvidos lá. Ele fala um pouco de alguns usuários que trabalharam lá, algumas pessoas entusiastas
entusiastas do MSX. Pessoas notáveis, né? Inclusive um deles eu conheço, cheguei a trocar um e-mail com ele há muitos anos atrás, o Christian Sag, acho que é Sag que fala, embora ele tenha trema no ar, no nome. Como é que foi? Foram micros feitos pela Yamaha e pela Sanyo, foram vendidos principalmente na União Soviética para informatizar a escola. Já na Polônia, aconteceu uma coisa parecida com o Spectravideo. Então, o MSX mais popular que tinha na Polônia, que era principalmente usado em escola, era o SV738 Express, que por acaso eu também tenho um. Desculpa aí. Foram muito utilizados no projeto, como eu falei, de informatização das escolas, principalmente os micros da Yamaha, e eles usavam um esquema, inclusive, de uma estrutura, uma interface de rede. Permitia conectar os computadores dos alunos com o professor, que o professor podia enviar arquivo e receber coisas assim que eu tô tendo uma dificuldade certa para poder fazer lá na escola, hoje em dia com PCs, sim. Porque se eu faço isso da maneira como eu tava fazendo com o Windows 7, os alunos aproveitam isso para passar cola na hora da prova. Para poder ver a tela, tudo. Soluções que hoje em dia, para ambientes educacionais, é possível. Isso foi implementado nos anos 80 lá. Então era uma solução comum, tipo, BBC Micro usou. BBC Micro, afinal, quando foi um micro por excelência, feito para ser usado em escola. Apple II, que foi amplamente usado nos Estados Unidos, em escola. Até hoje, se você procurar futucar em certas escolas, você vai encontrar Apple II perdido lá. E os Spectrum tiveram uma implementação similar. Aliás, tem que também citar que do MSX que na Mir, né? É uma coisa que a gente tava falando, assim, uma coisa bem lembrar. O João lembrou bem. O MSX foi amplamente usado em escolas, mas principalmente Yamaha e Sanyo. Então você encontra MSX da Sanyo com teclado cirílico, e se você procurar muito, você às vezes acha um pra comprar. Há pouco tempo o Daniel Campos teve pra comprar um, mas como o sujeito não aceitava PayPal, ele não conseguiu comprar. Ele, como é um presidente do fã-clube do Sanyo, não conseguiu pegar esse Sanyo. Sim. Mas o João citou MSX na Mir. Isso é uma coisa que pouca gente fora do ciclo do MSX sabe, mas dentro da Estação Espacial Mir, que foi elevada aos céus em 1986, ficou em órbita até 2002, se eu não me engano. Já estava uma sucata espacial naquela época. Dentro da Mir tinha um Sony HB G900P, que é MSX2, com estrutura de digitalização, com módulo de telópero e tudo, completo, ligado a uma câmera, e ele gerava os vídeos que eram mandados para a Terra. Não só os vídeos, como as fotos. Eu não esqueci dessa parte. Eu separei uma foto em altíssima definição que está na Wikipedia. Você pode ver que do lado do MSX tem uma câmera. Vale lembrar que quando a Mir foi mudada a sua órbita para ser destruída na reentrada da atmosfera, houve uma campanha, né, na lista internacional de MSX e pelo MSX.org, salve o MSX da Mir, encabeçada por nada mais nada menos que Nestor Soriano. Essa é a história oficial, a história que se conta, mas a grande verdade é que a Mir foi rebocada por um desmanche clandestino lá em Belfor Roxo, onde foi desmontada. Então essa é a origem daquele G900P que tá lá no ASEM? Nossa! Não, é o modelo branco. Esse é o modelo que o Juan comprou. Quem garante que o ASEM não pintou ele pra disfarçar? Pode ser. Bronzeou na reentrada. Só lembrar uma coisa, o Juan comprou o F700, ele não comprou o G900P, não. Não, mas é o branco, é o F. O G é preto. O G900 só saiu preto. O F700 não tinha... Estabilizador? Tinha também. Não tinha? Tinha. Então peraí que eu vou abrir a caixa, que chegou um aqui na terça-feira. Vou abrir a caixa pra ver esse negócio. Não digitalizador à parte. Droga. Tá? Que merda. E aquele Sony quem vendeu, e eu me arrependo até hoje, pro ASEM fui eu. É verdade, eu sei que aquele G900 foi pro ASEM, eu sei. Sim. Mas ele foi reformado há pouco tempo pelo Ritmo. E também não temos que lembrar de não esquecer de pôr o link. Eu acabei de abrir o link aqui pra ver o micro em toda a sua glória. E ele é branco. Viu? 2 drive disquete. E ele tem com aquele monitor da Sony. Eu vou... Triniton. Tô vendo o módulo aqui, o telópero, eu tô vendo aqui, vou pegar e depois colar um adesivo na próxima MSX, levar o meu Sony e falar assim, esse era o micro que saiu da Mir, não esse, é igual. Nota mental, eles ficavam jogando Tetris nesse micro, a Mir. Que mané. Não devia ter porcaria nenhuma pra eles fazerem lá em cima. Que mané Tetris, que Nightmare. Devia rolar mó jogatina com esse micro lá na Mir, cara. Porque os caras não faziam nada lá na Mir. E isso ficava o quê? Anos? Teve gente que passou mais de um ano. Mais de um ano. O cara com certeza deve ter virado muito jogo de MSX lá em cima. O cara virou o Zorax lá. É? Não, o Zorax, se ele botasse rodando, a Mir caía. Exatamente. Ele ia querer, eu quero me reentrar com a Terra. Eu quero botar. Não aguento esse jogo. Voltando à novela. Por que a MSX não deslanchou como aconteceu com o Spectrum lá? O que você acha, Giovanni? Já que você que acabou ajeitando essa parada, expressa a tua opinião. Sim, ele é um computador, na época ele era caro, ele era um equipamento que só as escolas, no caso só o Estado comprava para equipar as escolas, né? Era muito mais caro que um Spectrumzinho, era muito mais complicado de ser fabricado, por mais que eles tivessem clonado muita coisa, mas a PPI principalmente estava clonada na Tchecoslováquia, os 80 está clonado na Alemanha Oriental, na União Soviética, mas o VDP não, o VDP ele era muito mais complicado. E a maioria dos projetos que os caras
caras faziam eram para fazer computadores que dependessem o mínimo possível de componentes. E o Spectrum é um Z80 ULA RAM e ROM. Meia dúzia de 10 centavos em torno, né? Sim. Uma coisa assim curiosa, mas mesmo assim teve uma cena, até hoje, russa de MSX. Eu conversei com alguns russos uma vez, os caras tinham uns projetos mirabolantes. Eu lembro de um que eu falei com o sujeito, falei, projeto fazendo ele... depois eu tava fazendo isso, mas eu tava banhado em cerveja jogado no chão da minha Dacha. Dacha, pra quem não sabe, é a forma como ele se refere à sua própria casa. Meu Deus. Então imagina quando o cara diz que tá banhado em cerveja. Aliás, Rússia tem uma coisa curiosa, né? Vodka não é considerado bebida alcoólica lá. Oh, yeah. Não, vodka é considerado ar. Então... Não, se você for preso, se você tá bebendo, talvez você pode alegar, não, eu sou russo e vodka não é bebida alcoólica, é água. Eu lembro dele falar isso pra mim, foi o Ego Vonesensky, que foi um dos primeiros emuladores, primeira interface de IDE pra MSX, nos anos 90, eu bati um papo com ele, tinha uns projetos mirabolantes, assim, impressionantes que os caras faziam. Eu acho já que você falou de emulador, né, o próprio Marat Fadzlin, né, o parecido, o autor do Free MSX, né, ele é russo. É, o Marat Fadzlin, que a gente o filho do Spock. Aquele projeto GR 8-bit. Eu acredito o seguinte, eu acredito que lá pro metade dos anos 90 em diante, as escolas começaram a dever adotar PCs e se desfizeram dos MSX barato. Então essa cena foi pega de comprado de escolas. É possível, é bem possível. Aí se formou uma cena MSXeira com a venda desses computadores. É ainda um pouco tardia, mas sim. Exatamente. Mas assim, não tivemos um MSX lá, mas tivemos um quase MSX, né? O Aleste. Que aliás... Alesta. Tá, desculpa. Russo. Russo é Alesta. Que aliás ele surgiu em 93, o que cá entre nós corrobora um pouco com essa minha teoria. Já é o fim do ponto de corte. Vamos falar dele, senão o Márcio vai ficar chateado, né? Toda vez que a gente comentar desse episódio, o Márcio fala, tem que falar do Aleste, tem que falar do Aleste. Alesta. Então, o Alesta, ele é um computador baseado em Z80, mas o core dele, por assim dizer, a estrutura básica, ele é uma Amstrad CPC, não é um MSX, mas ele tem inspiração do MSX2 e pegou pitaco com o ST e com a Amiga, ou seja, é uma suruba. É um genericão, né? Ele tem grande parte de software, principalmente o sistema operacional do CPC e do MSI. No caso da parte do MSI, alguns jogos até o MSX2 foram convertidos. Ele tem o 6845, né, que é o chip de vídeo do CPC e da placa CGI, da placa EGA e companhia, e tinha um circuito auxiliar que fazia toda a emulação daquilo que o 38 precisava. Ou seja, ele é um meio termo entre um Amstrad e um MSX. As funções do VDP são simuladas pela 6845, Jesus amado. Não, o 6845 tá lá e tem uma eletrônica que faz o resto das coisas. O 6845 permite esse tipo de coisa ser feita, né? Tanto que o VGA foi implementado assim também. Mas isso não é uma novidade, né? A Amstrad ela fez algo parecido com o CPC Plus. No CPC Plus, assim, o CPC convencional, ele já tem uma gambiarra lá para fazer 27 cores. Sim. Com aqueles modos de vídeo super coloridos e quadradinhos dele. No CPC Plus, eles acrescentaram o scroll por hardware, sprites e aumentaram a paleta para até 4.096 cores. Vamos pros clones, não tinha começado. Vamos devagar. Vamos começar logo por quem foi loucamente clonado. Até hoje. ZX Exatamente. Spectrum. Vocês querem que eu fale, seus canais? Vai lá, já que você ama de paixão. Falou, vamos lá. GX Spectrum. É impossível falar de microcomputadores na União Soviética, o RSS ou da Rússia, e em todo o leste europeu, sem falar daquele que foi o mais copiado de todos, o GX Spectrum. Sim, a União Soviética, o GX Spectrum clona você. A propósito, a gente tem que colocar nos links e lembrar o pessoal pra quem não entende a piada da reversal russa, tá? Exatamente. Claro. Não, coloca não. É melhor, né? A primeira regra da reversal russa é não explicar, né? Se você não sabe o que é reversal russa, filho, você tá fazendo o que na internet? Exatamente. Porque a internet... na Rússia Soviética, a reversal reverte você. Na Rússia, a internet expulsa você. Os 80 e a ULA foram clonados, o resto eram RAM e ROMs e os 74 LS, assim, todo mundo com algum conhecimento de eletrônica e certa aptidão no ferro de solda fazendo seu próprio clone. Agora eu vou fazer um pause e perguntar pro Giovanni. Os clones soviéticos do GX Spectrum eram tão refinados quanto o TK-90 e 95 lá dos pizzaiolos? Aí depende do seu ponto de vista. Tiveram aqueles que eram muito bonitos, bem feitos e tudo mais, tecladinhos decentes, e havia uns muito meia boca que parecia feito em caixa patola. Estou falando em termos de engenharia dentro do computador, se ele tinha um circuito de ULA como os TKs tinham. Não, o ULA para eles foi muito mais fácil clonar, né? Manteve o pau.
Ah, tá. Vou botar um link aí que tem uma relação todos os de clones de... Chega a dar medo essa relação. A gente acabou de abrir. Eu vi um. Dá medo simplesmente porque tá escrito em cirílico. Abrimos e fechamos rapidamente. Eu vi alguma coisa escrita na linguagem negra de Mordor ali. É o seguinte, eu vi um em homenagem ao João, né, chamado Jet. É um clone de Spectrum da Romênia que parece que foi feito num case de PBX. Nossa. Que beleza! Que beleza. claro. Continuando, e alguns até aperfeiçoaram o spec com os modelos Pentagon, Scorpion, nos mesmos passos dos criadores do Sun Coupé, o que fizeram na Inglaterra. E até hoje é uma grande atividade de desenvolvimento de software e hardware. DiviDE, por exemplo, que é na República Tcheca. Eu não sabia disso. A DiviDE, o cara... Como é que é o nome do sujeito da República Tcheca que fez a DiviDE, Giovanni? Não é o Pera Putnik. O Pera Putnik, ele fez instruções de como você fazer a sua. Medo. O cara é quase Putin. Ele fez, inclusive, o pessoal despachou o TK-90X pra fazer a correção. Não foi? Esse foi o Pera Putnik que recebeu o TK-90X pra fazer um teste. Aí ele pegou e falou, arranca 3 resistores e tá resolvido. É algo assim. Eu não consigo achar o autor do DiviDE porque o site tá em tcheco. Ou seja, para essas plataformas, não só pra Rússia, como outros países também do bloco. E como a gente acabou de dizer, ele conseguiu fazer a DiviDE até pros clones nacionais. O cara é bom. Inclusive assim, foi produzido versões clássicas de jogos como Mortal Kombat, que eu cheguei a ver, Worms, Príncipe da Pérsia e Virtua Tennis para o simpático Spec. E aqui eu faço a pergunta, como é Virtua Tennis pro Spectrum? Vá no WOS, World of Spectrum. Lição de casa pro nosso ouvinte. Gente, só uma coisa. Fizeram o clone do Doom. Na época. Eu vi, é lindo. Na época. Lindo, você tá maluco. Não, tô sendo sarcástico. Ah, tá, obrigado. Bom saber. Temos o Mortal Kombat é bonito. Muito. Lindíssimo. Sim. Não, respeitando as limitações do hardware. É impressionante. Não, é impressionante. Ele até lembra um pouco do Game Boy clássico. Vamos lá. Alegria pro Steve Jobs. Eu acho uma puta falta de sacanagem. AGAT. O que é AGAT? AGAT, o computador lançado em 83, quase clone do Apple II. Ah, não. Quase é o TK2000. Outro TK2000, outro do Apple II. Por que quase clone? Originalmente ele vinha com um processador local, o 588, que simulava as instruções do 6502. Ok. Depois, a OMC chinesa passou a produzir o seu clone de 6502. Esse 6502 foi utilizado no AGAT. Então, rapaz, chinesa. Que não é só isso. César, detalhe, lembrar o seguinte, o MC, Taiwan, China, né? Vai lembrar que quem teve alguma placa-mãe de 486, Pentium 386, 286, leu essa palavra OMC em algum momento da sua vida. Com certeza. Não é só isso não, cara. Lembra o clone... Placa de vídeo. Lembra o clone de FM, quando faltou FM e a Tecnobyte queria produzir FM final de série e faltava o chip FM? O clone que acharam foi o da UMC. E outra, muitos clones, inclusive nacionais, do NES, Phantom System, Dynavision, eles usam chips da UMC. Nossa. Então ela é, vamos dizer, a empresa que mais clonou chips, talvez. Ou mais clona, né? Ela não existe. Ela não existe, cara. De tudo. Exatamente. A empresa é um clone. Você vai na sede assim, você olha um clone da sede da IBM. Exatamente. Manha! Union of Manufacturers of Clones, UMC. Aí eu faço a pergunta sobre esse clone do Apple II. João, antes que eu esqueça. Vamos continuar do AGAT. Porque tem uma observação que é o fato de que havia uma mudança que sim era relevante, que era a parte de vídeo, que era bem diferente do original. Olha Por quê? aí. Tinha o modo texto colorido 32x32 e modo gráfico de 256x256. Deixa eu adivinhar, pra fazer os cirílicos. Exatamente. Tá aí o nosso TK2000 russo. Inclusive ele foi bastante utilizado em escolas também. Foi um dos primeiros computadores a ser utilizado em informatização de escola. Ele era muito barato, que é todo feito na União Soviética. Não era 100% compatível com os Apple II, justamente por causa disso. Sim. Porque o modo de vídeo era diferente. Inclusive, tem a foto que tem na Wikipedia, pra quem gosta de fotos, tem um AGAT 4, que foi o primeiro modelo da AGAT, vermelho. Sensacional. Isso deixaria Steve Jobs vermelho de raiva. E aliás, é o seguinte, a televisãozinha de cima não fazia parte do conjunto, era uma televisãozinha comum, talvez feita para combinar, vermelha, que você comprava nas melhores lojinhas
de conveniência de Moscou. Ele lembra vagamente aqueles clones brasileiros do Apple II, o Microengenho. Spectrum ED. Spectrum ED. Ele lembra vagamente essa linha de computador. Ou seja, a gente tá pegando com esse Agate muitos paralelos com os clones nacionais. Tudo bem que o vermelho dele é vermelho quase tijolo. É um vermelho quase pornográfico. Sim, é vermelho, olha, eu estou aqui. Exatamente. Sim, é diferente, por exemplo, do vermelho dos Matra. Sim. Exatamente. Concordo plenamente. Só uma coisa, gente, lembrar que a gente falou de Spectrum, mas a gente tem muito a falar de Spectrum, a gente quer voltar no futuro com um episódio falando somente clone de Spectrum feito nos países do leste europeu. Que aliás é quase um tema de podcast, né? Nem de episódio. Talvez no dossiê Spectrum? Talvez, enfim, vamos deixar só uma promessa. A gente volta a falar dos clones de Spectrum do leste europeu. Ou seja, lá vem a nossa lista de promessas ficar cada vez maior. Ricardo, vamos postar um dia no nosso Promessa Tracker, postar no Retrocomputaria Plus, para as pessoas verem que a gente tem realmente cumprido as promessas. Tipo, essas promessas que a gente organiza as promessas que a gente... Giovanni tem uma lista das promessas, já pode riscar algumas. Vamos fazer um dia isso? Vamos, vale a pena. Uma outra coisa, né, assim, não foi só o Spectrum, Apple II e companhia, PLP-11, claro, né, que foram clonados e copiados por lá. Até o TRS-80 entrou na história. Chegou a ter um modelo na Polônia chamado Meriton e um outro na Hungria chamado HT1080Z. Como a gente já falou aqui antes, é um computador que não dependa muito de integrados customizados ou de chips de produção assim mais complexa, facilmente clonável. E lá vamos nós. Agora vamos falar de produção local, que acho que é bem melhor pra gente parar de falar de cópia, né? É mais bizarro, mas vamos lá, né? Bota bizarro nisso. Mostrar que esses caras fizeram coisas originais, pelo menos, né? Bem, eu acho que o primeiro que a gente vai falar e citar é o que acabou se tornando recentemente o mais famoso deles, que é o computador iugoslavo, o Galaxy. Que significa galáxia na língua deles. Não digo. Eu tinha uma leve desconfiança. O curioso do Galaxy é que ele foi projetado como um kit para ser uma revista eletrônica, na revista Galáctica, projetado por um sujeito chamado Voja Antonik, acho que é assim que se fala, afinal tem um acento agudo no C, no ano da graça de 1983. Como era um kit que era fabricado pelos mesmos que compraram a revista e por empresas que fizeram, teve gente que pegou, empresas que pegavam lá, nem todo mundo era habilidoso com ferro de solda, então empresas compraram, pegaram o modelo, desenvolveram e vendiam o micro já pronto. O que vinha nessa máquina? Alguns diziam que ele era um misto de TRS-80 com... Um Sinclair, né? Eles usavam um Z80 de 3 MHz, vinha com 8K de ROM e 2K de RAM, uma tela texto 32x16 monocromática com caracteres semigráficos, não tinha som e armazenamento todo em fita cassete. Ou seja, o tipo de máquina ideal pro Juan Castro. Sim. Ele que gosta dessas coisas, né? Daniel também. Daniel Campos também. Ele tinha a menor quantidade possível de componentes. Somente a menor quantidade possível daquilo que precisaria ser importado, viesse de fora da própria Iugoslávia, né? É importante observar, inclusive, que a Iugoslávia sempre foi o mais aberto ao ocidente dos países do bloco soviético. No tempo do Marechal Tito, a Iugoslávia não se alinhava exatamente com a União Soviética. Se mantinha de uma forma independente, né? Meio que independente de posição. Ela sequer chegou a fazer parte do Pacto de Varsóvia. Pacto de Varsóvia, né? Então, era mais fácil você conseguir um Z80 original na Iugoslávia do que, por exemplo, na União Soviética ou na Polônia, enfim. Mas, continua. Isso é pra fazer o Juan ficar doido, né? Sim. Fala aí, Giovanni, o que o Juan vai ficar doido? Tá assim, o próprio Z80 era quem era o responsável por desenhar a tela. Literalmente, tempos em tempo, a cada ciclo que era necessário para desenhar ou fazer o scanline da tela, né? O Z80 recebia uma NMI, ele parava o que tinha que fazer, ia lá no circuito de geração de sinal de vídeo e fazia o trechinho dele. Depois ele voltava para a execução original. Caraca, o micro devia ser rápido. Mais da metade do clock do Z80 era gasto para desenhar a tela. Cara, mas aquele negócio, era uma máquina feita para robista, né? Pensando bem, você pode dar um desconto. Sim, os loucos chegam a fazer alta resolução por conta disso. Uau. Os loucos. Daqui a pouco você vai dizer que tinha nego abrindo JPEG nele, né? Só faltou. O que tinha nele? Ele vinha com o interpretador Basic embutido, que era baseado no Tiny Basic, e como a filosofia do equipamento era de compartilhar o software nele desenvolvido, não tinha recurso de carga automática dos programas, nem mesmo a possibilidade de criar travas para proteger o código de olhos alheios. Ou seja, load
load é load, não dá RAM automático. Ou seja, cara, isso aí era um sonho do seu Richard Stallman, né? Ou seja, ele é um computador no projeto já comunista, né? Eu acho uma outra questão também, que era o fato de que o Galactica foi feito dentro da ética do pessoal de revista de eletrônica dos anos 70. Tipo, que era a mesma ética que surgiu nos anos 70 no Ocidente, como essa Altera, etc e tal, que era a questão do compartilhamento amplo, geral e restrito do trabalho. Sim. Você ia lá, publicava o que você tinha que fazer, os esquemáticos, não sei o que lá, e qualquer um podia fazer. Se você fosse como eu, é inimigo do ferro de solda, quer dizer, não é o contrário, ferro de solda que é meu inimigo. Mas se o ferro de solda fosse seu inimigo, você podia encomendar até pronto se quisesse. Ou o kit que você completasse de montar e tal. Mas se você quisesse, você tinha o esquemático todo e você fazia em casa. E isso aconteceu não apenas na Iugoslávia, isso aconteceu em vários lugares do mundo em que, a partir das revistas de eletrônica, se surgiu uma cena de robista de computadores. Sim. E a lógica era a mesma, tipo, pra que eu vou impedir as pessoas de compartilhar o que eu vou fazer? Enfim, se elas viram numa revista de eletrônica. Vale dizer que no Brasil a Antena Eletrônica Popular, lendária revista de eletrônica, teve muita coisa desenvolvida relacionada a MSX. Muita mesmo. Por que a gente falou que consideramos que o Galactica é talvez o mais popular desses micros originais? Porque agora, no ano de 2012, no 20ª reunião do Chaos Computer Club, do CCC, que ocorre entre Natal e Ano Novo de cada ano, teve uma palestra apresentada sobre o Galactica. Tem o vídeo disponível, eles disponibilizaram, a gente tá aí com o link para quem quiser assistir a palestra sobre a máquina. E se você tiver curiosidade de saber mais, link na Wikipedia. Dá uma pesquisada que você encontra na Wikipedia mais informações. O próprio autor da palestra, o cara que tá apresentando, não me recordo o nome do cara agora, ele exemplifica para você, se quiser entender, como é o circuito de geração do vídeo. Uau. De forma extremamente didática, porque até eu entendi, sou um zero em eletrônica. Interessante, né? Fica aí pra quem quiser ver, fazer a lição de casa, assistir esse vídeo, porque vai ser uma coisa que deve ser interessante de ver. Por mais que a máquina seja bizarra. E Juan, dá uma olhada, pega aqueles teus bots e vai caçar um no eBay, vai. Pô, gente, não precisa, tem circuito novo. Acho que o próprio cara da palestra, ele atualizou o circuito, você pode fazer o seu, com componentes novos. O problema é que o Juan é um engenheiro eletrônico que tem pouca habilidade com ferro de solda, por incrível que pareça. Ah, sim. A área dele é só programação mesmo. Ele é teórico de eletrônica. Vamos passar para uma outra máquina, essa vez da República da Tchecoslováquia. É o PMD 85, né? Aham. O que ele tem de bom, Giovanni? Ele foi fabricado pela Tesla. Tesla, pelo que eu entendi, parece ser um conglomerado de eletroeletrônica do país. Fazia televisão, aparelho de som. O sufixo que acrescentavam ao Tesla dizia em que fábrica era fabricado. Ele foi lançado em 85. Ele usava um HMB 8080A, que é um clone do 8080, a 2 MHz, com 4K de ROM, 48K de RAM, resolução de 288 por 256, em preto e branco, em tons de cinza ou colorido, aí dependia do modelo, do submodelo que teve do PMD. Ele não tinha som e armazenamento era em fita e era também em drive de disquete. Ele não chegou a ter um kit, ele difere do Galactica por conta disso. Ele não foi um projeto assim, né? Foi um produto comercial e foi clonado também, isso é engraçado, né? Como o Didatic. E ele chegou a ter, inclusive, até mesmo um projeto, uma versão kit dele, que era o Mato, que era uma espécie de versão totalmente incompatível e mais barata do PMD 85. Era meio assim, tipo TRS Color e MC10, né? Exatamente. É como eu falei mesmo, né? Foram vários modelos, ou melhor, revisões. É o PMD 85A, que é o modelo mais raro que tem, que é quase um protótipo, o 85B, o 85-2, que é algumas melhorias e ficou incompatível com os anteriores, o 85-2A, que vinha com 64K de RAM, e o 85-3, que vinha com cores. Ele incluía a porta de comunicação no padrão IE488, que é uma coisa que é mais ou menos a porta do drive do Commodore 64, mas na verdade dos Commodore gente grande, a porta do Commodore 64 é a versão simplificada, que eram implementadas pelo HMB 8255A, que é um clone do 8255, e para quem é MSZero, a gente chama de PPI. Sim. Saber mais também tem. Para saber mais, né? Wikipedia. Vamos deixar o link aí. Vamos falar do TVC? Bora. Videoton TVC. Nossa. Os TVC 32, 64, 64, tá? Eram fabricados pela Videoton húngara e foi lançado em 1983.
usavam os 80 a 3,125 MHz, 20 ou 32K de ROM, obviamente 32 ou 64K de RAM, 16 ou 64 no modelo 64 Plus K de RAM, VRAM, aliás, desculpe, resolução de 320 por 200 com 16 cores, um canal de som, suportava fita e disquete. 16K de VRAM, hein? Legal. Tem o 6845, que nem os Amstrad. 4 slots de expansão de placas e um slot de expansão para cartucho. Para quem quiser entender, procura a foto desse equipamento, vai ver que olhando para ele, né, a partir do ele é um all-in-one, você vai ver que tem 4 fendas no canto superior esquerdo da máquina, que é curioso de se ver. E na verdade são 4 tampinhas que você coloca as suas placas. E na parte lateral do lado esquerdo, próximo aos slots, tem um slotzinho de cartucho que é um pouco menor. Tipo mais ou menos o FM7? Talvez que o FM7, tipo algum computador bizarro. Tipo TV Computer. Tipo NET. Tipo NET. Né? Tipo NET. Assim, uma coisa interessante relacionada a ele é que teve um telecurso na TV húngara, que era o TV Basic, transmitido pela TV estatal, que eles estavam fazendo lá para ensinar a população a programar em Basic. O slogan era: computação é para todo mundo, computadores são para todo mundo. E eles promoveram um curso, um telecurso via TV para ensinar programação na TV húngara, e era baseado no estudo da TV do TVC. Eu lembro que teve uma programação assim na TVE, no Brasil, nos anos 80, usando Apple II, linguagem Logo, era uma coisa semelhante. E pra gente fechar o TV Computer, o ouvinte mais esperto já descobriu isso, mas pra quem... Hein, César, principalmente quando ele vê a foto do equipamento... mas pra quem não sacou, sim, é um licenciado do Enterprise 64, basicamente as primeiras versões do Enterprise 64, só que sem os integrados customizados. Aí vou deixar um link pro pessoal entender, mais ou menos a ideia, a história, mas vamos resumir assim: os caras licenciaram o protótipo do Enterprise. Vale dizer que a Videoton existe até hoje, tá? Acabei de achar o site deles. Olha que legal. Mas tem o site da TVC, eu achei o site somente em húngaro. Até agora tem opção em inglês. Húngaro é complicado porque, afinal de contas, húngaro é, como é que dizia o Chico Buarque, né? Húngaro... É a única língua que o diabo respeita. Pois é. Mas tem a versão em inglês do site. E vamos voltar, especialmente na Hungria, quando nós fomos falar do nosso já também prometido episódio sobre a Demoscene. Giovanni, deixa eu comentar uma coisa bizarra sobre o TVC. Assim como alguns tipos de MSX, ele tem um joystick nas teclas de função, só que ele não tem as teclas de função. Ele é só o joystick. É tipo o Enterprise. Sei lá, engraçado. A primeira coisa, quando eu olhei pra ele, eu lembrei, caramba, parece um Philips 8235. Eu ia dizer a mesma coisa. Mas o Philips é feio mesmo, hein? Vou te contar. Parece que esse cara... É o cara que fez o TV Computer, fez o Philips. Ele migrou pra Holanda. Aí depois projetou aquele Philips 8235. Ou então ao contrário, ele veio de lá. Não, o TVC é anterior. Então, ele emigrou pra Holanda. Tá, entendi. E como eu tinha dito, nós vamos voltar a falar da Hungria, assim, mas por um outro motivo, quando nós entrarmos num outro episódio que a gente promete bastante, que é sobre a Demoscene. Sim. Exatamente. Sim. E agora vamos falar um micro que acabou sendo, de certa forma, virou íntimo da gente, né? Uma certa proximidade da gente, né? Exatamente. Quem for a Retro Rio esse ano provavelmente o verá lá pessoalmente, que é o Vector 06C da antiga União Soviética. Projetado pelos engenheiros Donat Termirazov, desculpe. E Alexander Sokolov, o cara que inventou os mísseis. Sério, o sobrenome do cara do projeto de mísseis da União Soviética é Sokolov. Sério, não tô brincando. Lançado em 1987. Usavam um KR 580 VM1, ou um clone de Z80, com clock de 3 MHz. Overclock, João? O overclock originalmente veio com 2,5 MHz. Uau, dá uma subida aí de... Oi, gente. Sei lá. Vem cá, na Rússia, overclock de metade de 1 MHz não esquenta em nada. Até ajuda a manter a casa confortável. Pois é, ele tinha que botar logo o overclock com a APA 4, que aí o micro ia começar a aquecer naturalmente. Podia desligar o aquecimento do cômodo, né? Exato. Sim. 2K de ROM, que beleza de ROM que ele tem, que devia ter. Mas 64K de RAM. 64 de RAM, a metade usada como memória de vídeo. Pois é. 2 modos de resolução, 256 por 256 ou 512 por 256, com até 16 cores, uma paleta 256. E 3 canais de som providos pelo KR 580
80VI53, clone do I-8253, mas com placas para utilizar o AY3-80910 ou YM2149, que todo mundo aí conhece, que é utilizado na MSX, Amstrad, Spectrum, Atari Master ST, System, FM7, e aí vai. Não, Master System não. Ah, é? Não? Master System da Texas. Ah, é? E armazenamento em fita cassete ou disco. Recebeu em 1987 o grande prêmio da 33ª Exibição Nacional de Rádio e em 1988 recebeu uma homenagem da exposição de realizações da economia nacional. Foi cogitada uma versão seguinte, o Vector Turbo Plus, com 2 MB de RAM e rodando a 6 ou 12 MHz, mas nunca saiu o projeto, infelizmente. Usa o CPM 2.2 e, por consequência, toda a biblioteca de software dele, e teve alguns títulos de GSX Spectrum e MSX portados pra ele. Olha só. Alguém sabe o que foi portado pra ele? A gente pode pesquisar depois. A gente pode perguntar pro Daniel Campos, né? Daniel, diz o que foi portado aí. O modo de vídeo dele, ele tem uma estrutura que eu desisti de tentar entender. Ele não é totalmente um bitmap, ele tem bitplanes, você tem vários planos dentro de um próprio modo de vídeo. Por isso que o bicho gasta 32K de memória de vídeo de RAM só pra fazer vídeo. Não é mais ou menos o que o Amiga faz, daquele do modo planar? Deve ser um tipo como aqueles modos RAM do Amiga. A diferença é mais bizarro, né? E documentado em russo pra a gente não entender, faz. Claro, feito pra usar lá, eles vão querer documentar assim, em português. Exatamente. E, falar nisso, apesar de não ser tão popular quanto os Spectrums, possui uma legião razoável de fãs que produzem software e hardware pra ele. Publicações e até competições de software como o Demons Fans, que acontece em São Petersburgo. O hino da União Soviética, tocado na abertura deste episódio, foi retirado de um demo deste computador. Agora, alguns comentários que o Daniel fez. Primeiro... Só uma coisa, explicar que a gente tá falando do Daniel. O Daniel comprou um Vector 06C. Há pouco tempo, ele comprou pelo eBay, ele conseguiu pegar uma máquina dessa. Então, assim, a gente até brincou com ele. E aí, como é que tá? Ele, cara, tô tentando aprender. Primeiro tem que me entender com o cirílico. Um pequeno detalhe. Segundo que veio o computador e do lado veio uma usina termonuclear. A fonte é quase do tamanho de um gabinete de PC daqueles de 3 baias. Não, gente, eu vi as fotos, a fonte parece um estabilizador de voltagem. É uma usina termonuclear. Exatamente. Outra coisa também é que essa música é de um jogo, que é um Shutting Up russo, e que no início toca o todo glorioso hino da União Soviética. E usando aquele simpático, cadê o nome do chip? O KR58VI53. Exatamente, ele não usa PSG. Um detalhe é que os inimigos possuem sprites azul, branco e vermelho. Olha, por que será? Por que será, hein? Por que será? O jogo é até bonitinho, ele não é feio, não. Existem outros jogos também, mas aí é só com o Daniel na RetroRic que a gente vai ver isso rodando, ou não, né? Afinal de contas, está tudo em cirílico e russo. Eu tenho que aprender a escrever load RAM em cirílico. Exatamente. Enfim, esse micro aí, a gente teve contato maiores com ele graças ao Daniel Campos, que a gente agradece, manda um abraço e uma garrafa de vodka. É uma garrafa de vodka feita em Jaú, que é a Sibéria brasileira. Saber mais, a gente deixa o link aí. Link da Wikipedia. Gente, mais alguma coisa, a gente falando do Vector, mas acho que no futuro a gente vai voltar a fazer um episódio pra falar de clones do Spectrum. Primeiro a gente tem que fazer um dossiê Sinclair, né, que é válido, acho que é fundamental, mas a gente pretende no futuro fazer um episódio sobre os clones de Spectrum, principalmente da União Soviética, tem umas coisas muito bizarras, se eu me lembro bem. Ricardo, a gente tá atualizando o Promessa Tracker, né, com isso. Com certeza. Você tá fazendo isso. Com certeza. Essa lista interminável continua aumentando. Porque, assim, a gente vai ter que falar disso, a cena é muito forte. Eu acho que foi até 2000 você encontrava micros compatíveis com o Spectrum à venda na Rússia. Até em torno do ano 2000, 2001. Isso é uma coisa impressionante. Os últimos, inclusive, eram placas-mãe que você montava em gabinete de PC. Vez por outra aparece algum desses perdido no eBay. Não é difícil, não. Se você procurar com um pouco de cuidado, você acha. No eBay você vê alguns clones de Spectrum à venda lá. Mas a gente deve voltar a leste europeu, falar deles. Devemos citar alguma coisa quando a gente fizer o episódio sobre mini computadores, que já tá listado, vocês sabem que eu já fiz essa promessa já há algum tempo. E camarada da KGB pode levar o inimigo do povo para consigo. Com isso, queimamos mais uma promessa. Uma promessa. Deixa eu só falar uma curiosidade.
Isso vamos dizer que não é tão clássico, mas é uma curiosidade, que aquele programa, o VGA Copy, para PCs, era russo. E é um programa que foi muito usado. Sim, amplamente usado. Porque era bonitinho. Era bonitinho e copiava legal. Mas ele era eficiente na Era cópia. eficiente. O próprio RAR, né? O RAR, o Kaspersky. O RAR, o antivírus Kaspersky. E para deixar o legado de hoje em dia, a Polônia, a Ucrânia, a própria União Soviética ainda estão na cena de computação até hoje, inclusive nos jogos. As séries Metro 2033 e o Last Night, baseado num romance russo, e é de uma empresa russa. O da Ucrânia temos o Stalker, que é uma trilogia, que é Shadows of Chernobyl, que é baseado na história de Chernobyl, com muitas viagens na maionese, é claro. E da Polônia, dos seus antepassados, temos a excelente série The Witcher, que é baseada também num romance. Saiu no Brasil o romance The Witcher, A Última Noite, né? Recomendo a leitura do livro e jogar esses jogos, porque esses jogos são muito bons. Principalmente pra quem gosta de literatura fantástica, como O Senhor dos Anéis ou Game of Thrones, é muito bom. E o Gerard de Revilha é um badass, tipo um Snake, tipo um Master Chief da vida. Gente, agora estamos melhorando, subindo o nível do podcast, gente. Agora a gente já tá dando então, dica de livro pra ler. Dica de leitura, né? Do jogo. Estamos progredindo, né? Assim. Um dia a gente vai chegar a uma formação realmente útil. Um dia a gente chega lá. Assim, o próprio originário de Atari 8 bits, o joguinho polonês Robo. Sim. Que depois foi portado pra qualquer outra coisa com o joguinho no Robo, que é muito legal. Um joguinho de quebra-cabeças. Eu achei um jogo polonês, de 1991, chamado Atlântida pra Amiga. Não tem nada a ver com Atlântida, é um negócio tipo plataforma misturado com RPG, com temática RPG, mas é uma Atlântida, todo escrito em polonês. Não olhe pra mim, eu só sei falar duas palavras por ano, Varenik e Paduszko. Varenik é um pastelzinho feito cozido na água e sal, muito comum e muito gostoso de comer. A gente fazia na casa da minha mãe. Paduszko é travesseiro. Paduszko. Minha mãe falava, pega lá teu Paduszko. Quando era criança, ela pega o teu Paduszko. Paduszko, mas é o que? Travesseiro. Pega o Paduszko. Minha avó, tadinha, minha avó era camponesa, era analfabeta, ela não ensinou o idioma pras filhas. Então... Mesmo caso da minha avó, não ensinou o idioma pro meu pai. Então acho que depois desse momento, falando mal das nossas antecessoras que não sabiam falar o idioma nativo, né? Sabiam falar, não sabiam escrever, a gente pode fechar o episódio, né? Sim, fechamos. Tá bom, né? Tá bom, né? Então, com isso, o Sander continua na Sibéria, deve estar lá no Gulag, deve estar lá malhando. Opa! Opa! Não, o Cossaco tá malhando ele. Entra, Cossaco dança agora. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora. Cossaco estava malhando o Sander. Cara, esse é o bíceps do Zangief. Escavrusca, né? Enfim, só lembrando, a gente nem chegou perto de encerrar o assunto, a gente já soltou pelo menos 2 promessas nesse episódio, de coisas que a gente vai se aprofundar a partir dele. Espero que vocês gostem. Foi um episódio muito bacana da gente pensar no que a gente ia falar. Também nos deu muito trabalho, porque, enfim, né? É uma cena complicada pra quem não fala a língua eslava ou não entende cirílico. Olha, é tão ou mais complicado que a cena japonesa, a cena oriental, porque são vários países, cada um com uma língua distinta e línguas que a gente não tem a mínima ideia do que se fala ali, né? Muito mais do que tá escrito. Exato. Olha, o único lugar que a gente pode mais ou menos saber o que tá escrito é na Romênia. E romeno é um idioma latino, né? Exatamente. Olha, se for falado, se for escrito, te entende josta nenhuma. Com certeza. Mas enfim, e aí com isso a gente volta no próximo episódio, que enfim... foi um episódio bacana, é bacana a gente pensar nele. É o próximo episódio. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, fui. Então, gente, assim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Spassiva por ter nos ouvido e tudo mais. E voltamos no próximo, né? Ricardo? Sim. Gente, mais uma vez obrigado por ter nos ouvido até aqui. É dizer que esse foi um episódio muito prazeroso de fazer, mas que deu muito trabalho. Onde tudo agora, pessoalmente, agradecer ao Giovanni, porque ele que fez a maior parte da pauta. Eu colaborei com uma parte da pesquisa, o César também, mas quem acabou gerando e acabou formatando a pauta foi o Giovanni. Então, obrigado pela trabalheira desgraçada que teve. Como é que é? O Giovanni foi nosso pauteiro. Ele foi o pauteiro desse episódio. Ele tem sido, ultimamente, tem um trabalheira do campo pra fazer. O próximo episódio, olhem na folhinha, eu acho que vocês terão uma ideia do qual vai ser o assunto que nós vamos trabalhar. Pela época. Quem foi esperto. É sobre festa junina? Tem a ver com festa, não necessariamente junina. Tem a ver com festa.
Então é isso, só apareça na Retro Rio pra conhecer o Vector de perto. Exatamente, dá um abraço da Daniel. Tocar no Vector, mas não tocar na fonte do Vector, que você pode ser contaminado com radiação. Nós não se responsabilizamos, vamos botar um símbolo de perigo nuclear. Nós não somos responsáveis por quaisquer coisas que você possa ser contaminado. Então é isso, gente. Voltamos daqui a 2 semanas. Fui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curta esse episódio comendo salada russa, comendo estrogonofe e bebendo vodka. Estrogonofe é bom, eu adoro estrogonofe. E estrogonofe é bacana. De raiz. Mas estrogonofe é francês. Eu não gosto de vodka. Mas você não vai sentir o gosto da vodka. Mas estrogonofe é francês, não é russo. Vamos lá, estrogonofe é russo. Quando ele foi pra França, o francês introduziu o champignon. Então tá bom. É da lá que veio aquele cara, o Miguel Strogonoff, né? Sim, mas o estrogonofe é russo, sim. Na verdade o cara era Miguel Strogoff, tá, mas tudo bem. Outra coisa também do estrogonofe que o francês modificou é creme de leite, que lá é leite coalhado. Tinha suco de limão. Suco de limão, exatamente. Então farinha e páprica. Gente, a gente tá virando um podcast de culinária. Chega, tá? Vamos encerrar essa bodega? Vamos. Galera, então, fui! Olá, eu sou o Moacir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retro Computaria. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de comentários e e-mails do nosso podcast Proletário de Retrocomputação. Então, o nosso podcast Retrocomputaria, o podcast da mãe Rússia, onde nós estamos aqui junto com os camaradas presentes. Então, camaradas, se apresentem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é João Cláudio Fidelis. Camarada César Cardoso, sempre na luta revolucionária. E camarada Giovanni, porque a luta continua. E quem for contra será mandado para o pelotão de fuzilamento e todas as suas propriedades serão encampadas em nome da Revolução. Sim, eu vou fazer companhia pro Sandão na Sibéria, onde ele tá plantando girassóis. Plantando girassóis, ou então sabe lá o que ele tá fazendo no Gulag, né? Pois é. Eu acho melhor saber, porque vai que é coisa que não coaduna com os princípios revolucionários. Pois é, né? Sanderagem não coaduna com os princípios revolucionários, né? Não mesmo. Pois é. Então nós vamos ler os comentários do episódio 32, partes B e C, fechando um dos comentários que recebemos nesse episódio onde nós entrevistamos o Divino Leitão. E o primeiro dos comentários da parte B, o nosso editor, pulador de tubarões, o camarada Castro, o outro Castro. Quer dizer, o outro Castro. É verdade, o camarada Castro falou que o João, aquela piada do... Qual foi a piada do Nero, hein, João? Que o Nero ficava falando Flame War nas listas de discussão. Me disse que por conta dessa piada você merecia um Nescau de 30 segundos. E eu só tenho uma coisa a responder pro Juan. Prefiro Todd. Tá bom. Pode ser um Todd de 30 segundos, sem problema. Agora, quantos anos não se ouve alguém dizer que vai dar um Nescau novo? Pois é. Há 30 anos. Desde 1900 e... sabe-se lá quando. Desde 1900 e sai daqui cabelo. Nossa. O camarada Castro falou mais uma vez, o Divino superestimou a capacidade gráfica do MCMU. A resolução é só 256 por 192 em preto e branco, ou 198 por 192 com 4 cores falsas. A mesma do TRS Color, já que tem um controlador de vídeo. É bem verdade que comparado com o TRS-80 TK da vida, parecia o máximo. Depende do TK, né? Ele tá falando TK-82, esse daí. Aí eu acabei comentando o comentário dele, né, falando que o único modo disponível na BIOS do MC1000 é o 128 por 64, com 4 cores verdadeiras, né? Aquela incrível combinação de verde, azul, vermelho e amarelo. E que a 128 por 192 ela até tá disponível pelo 6847, mas você tem que acessar por vias pouco ortogonais, ou seja, direto via Assembly. Uau. Aí o Daniel comenta, né? Então fazer joguinhos usando Power Artifact como no Coco, nem pensar, né? E o Juan disse, pode sim, mas tem que ser em linguagem de máquina. Mas o problema é que o MCB ele é muito lento para acessar a memória de vídeo. Ele é um bloco de 6 KB que é alternado. Basicamente os 80 e o 1847 ficam alternando esse bloco de 6 KB, né? Quando o 1847 está acessando, ele desenha a tela, e quando o Z80 está acessando, como fosse uma memória linear, o 1847 está enchendo o saco para ele parar logo e devolver a memória que ele precisa para desenhar a tela. Vixe, a gente vai ter que fazer um dossiê MC1000 uma hora dessa. Vai. Isso se torna praticamente inevitável, até porque
porque eu ensino uma máquina tão esquisita que tem a impressão de que a gente não descobriu tudo sobre ela. Eu até surgiu no título. Do MC1000, What is Dead? Não, tudo que você queria saber sobre o MC1000 e não fazer a menor ideia de como nem começar a perguntar. Ó. Ou, entre parênteses, quase tudo que você queria saber sobre o MC1000, você vê nem pra onde começar. Pois é. Pode ser. Eu gostei. O nosso amigo Marcelo Cordaceiras, o popular MC Eiras, comentou que o MC1000 foi lançado no início de 85. O MSX veio depois, no Natal do mesmo ano. O estranho é que o MC1000 não tem nome, pois isso é um código da CCE. O Exato Pro, clone do Apple II Plus, por exemplo, tinha o código de MC4000. Depois ele se corrige. Na verdade, o CCE Exato era clone do Apple II Plus e o Exato Pro era clone do Apple IIe. Só que ambos tinham o código de MC4000. Sim, CCE, né? É um caso de esquizofrenia da marca. Cara, a CCE não fazia o menor sentido. Sim, e pouco tempo depois, lá por volta de 87, a CCE ela me lança o MC5000 XT Turbo. Ele era MC5000, mas o nome dele era XT Turbo, que era um XT como todo igualzinho que todo mundo fazia, né? E eles tinham outro modelo também do MC5000, que era o Executivo XT, que era uma maquininha que parecia um Amiga 500, um Atari 520, que era um XT all-in-one, com direito a drive de 5/4 embutido. Ou seja, um tanto de 1000, né? É, curioso, só que o drive ele era como fosse assim, se você pegar as fotos procurando, você vai ver que o drive ficava para trás. Ele era de bem excelente localização. Para trás? É, no Amiga, MSX, essa companhia, o drive fica do lado direito. Sim. Tem alguns modelos que o drive fica do lado esquerdo, e a coisa bizarra do Executivo, que se não falar a memória, o drive ficava do lado direito, só que na parte de trás. Nossa, porque tem alguns que ficam pra frente, tipo, por exemplo, o Sunny, o MSX da Sunny. É, a CCE queria facilitar a vida das pessoas. O próprio Tandemil também fica à frente, fica pra trás. É, o Tandemil, o HX, né, que é 3,5. O EX, ele tem o drive lateral, igual pro BR. Isso. Agora, esse é pra trás. Muito bem, CCE. É pra você tirar o drive quando tiver disquete, quando tiver certeza. E assim, nas promessas CCE, eles também chegaram a prometer o MC1500, que era o MC1000 com teclado mecânico, ou seja, um TK2000. Pra e o... Não sei, não me pergunte. Eles anunciaram. E o MC2000, que diz a lenda que seria um MSX. Não. Antes de mais nada, caso ninguém tenha percebido ainda, MC é a abreviação de microcomputador, tá? Muito difícil, né, entender isso. O Daniel falou, relaxa que daqui a pouco alguém acha esse MC2000 em algum galpão temporada da CCE. Agora tem mais, hein? MC1000 rendeu assunto, hein? Haja comentário relacionado ao MC1000, caramba. As pessoas gostam do MC1000. É que nem o América, né? O time do Rio, né? Todo mundo gosta do América, todos os times e também o América. O MC1000 virou o América do computadores, né? O América dos computadores. O equivalente a Portuguesa em São Paulo, ao Paulista de Jundiaí. O América Mineiro. E por aí vai. E o 15 de Jaú, que todo MSZero torce também. Claro, né? Tem minha camisa do 15 de Jaú, cara. Também tem minha camisa. Pensando aqui. Tá aí. Enfim, bola pra frente? Bola pra frente, tá? Vamos lá. E depois eu fiz um comentário lá perguntando como seria a cara do MSX da CCE, né? Se seria uma coisa mais MC1000 ou mais MC4000. Aí eu tive que intervir nessa conversa, achando que esse MC da CCE ia ter uma cara completamente diferente. Porque, afinal de contas, em se tratando da CCE dos anos 80, como se sabe, tudo era possível. O Juan disse que provavelmente era uma cara de expert piorada. E eu, como o WordPress não me deu direito a uma pentéplica, eu apenas citei que talvez, quando eu via o Cocudor da Dynacon, eu imaginei na hora que aquilo poderia ser a cara do MSX da CCE. Plausível. E eu vi também o MSX da Dynacon, né? Também teria aquela aparência. O MSX da Dynacon, eu acho que eu vi uma foto, ele realmente lembrava muito. O mesmo case, né? Só parte do teclado que eles deviam modificar. O que, de certa forma, explica o fato deles terem usado entradas de padrão Atari no Pico 2. Nosso amigo Zé Luiz. Opa! Eu quase não reconheci ele, apesar do Avatar. Muito parecido. Verdade. Olá, retrocomputeiros. Sensacional esse episódio de Divino Leitão. Muitas revelações, lembranças da época e muitos momentos em que me vi rindo sozinho na fila do ônibus. A qualidade do áudio piorou um pouco em relação a outras gravações. Os caras estavam de putaria. Como sempre. Mais que o normal, em alguns casos. Mas isso não conseguiu apagar o brilho do entrevistado e da importância do assunto. Parabéns. Valeu. Obrigado. Nós agradece. E com isso encerramos o B, né? Encerramos o B. Vamos a parte C? Vamos a parte C. Começar a parte C com a pergunta do nosso Harry Potter. Sim, mais uma vez voltamos ao MC1000. MC1000 é um assunto bumerangue desse podcast. Vai e volta.
Software. É que nem o Rosemite do Márcio. Cara, eu acho que o MC1000 tá rodando mais nesse episódio que o Rosemite do Márcio. Pois é. Cara, eu imagino quando a gente fizer o episódio sobre o dossiê MC1000, a gente vai criar uma reação cadeia pra destruir o universo, cara. Que dia vai ter tanto comentário. Não vai, porque pra gente destruir o universo teria que fazer um podcast sobre o Rosemite do Márcio. Ah, sim. Os dois ao mesmo tempo. Aí... Sim, eu vi no episódio eu mandaria Boston de Higgs, inclusive. Exatamente. Bom, vamos lá. Vou fingir que isso aqui é um momento sério, né? Vamos lá, senão a Associação dos Críticos vai reclamar com a gente. Associação Brasileira dos Críticos de Podcast, aqueles que são federados, aqueles que estão com a sua carteirinha, sua mensalidade paga em dia, a sua camisa de crítico de podcast, por favor, compareçam e enviem a sua reclamação. E aproveita e diga qual é o dia do crítico de podcast, que eu não sei. Nós queremos mandar flores. Exatamente. Queremos mandar um caminho de telemensagem, mas não vem ao caso. Vamos voltar ao comentário. 32 pode ser. Giovanni, não acredito, vocês vão agora ouvir o Daniel Campos berrando esse comentário. Mentalizem isso. Vamos lá. Giovanni, não acredito que você perdeu a oportunidade de perguntar ao Divino se o MC1000 teria sido baseado em algum outro micro, como o Gen1000, já que ele conheceu o pessoal da CCE que projetou o bicho. Pois é, gente, eu tive que responder. Vamos só um comentário inicial aqui. Vale lembrar que o povo da CCE que projetou mal sabia usar o bicho, né? Imagine se iam saber de onde via aquela coisa. É muito trabalho, tem que projetar e usar. Mas basicamente assim, eu vou tentar resumir. O MC, lembrar que, como ele cita, né, os próprios técnicos da CCE sabiam menos do que ele sobre o MC1000. E tinha uma modo de referência, tinha explicação sobre como a máquina funcionava. Vinha com cada modelo. Essa informação sozinha já foi uma alegação do tipo, gente, nós copiou mesmo, entendeu? Botamos no Xerox. E o treco tá funcionando e tá bom. Que inclusive, assim, eu tava funcionando as fotos comparando o projeto do MC1000 com o Rabbit, o RX-83, eu acho, e o Charles Magny, que é belga, o RX é chinês. E no lugar em que esses dois caras têm um lugar de LED, na placa do MC1000, se você abrir, olhar, você vai ver as trilhas que deveria ter um LED. Eu acho que essa já foi a impressão digital que eu precisava para saber que... E a pergunta que eu lhe faço, Giovanni, ele teria também um lugar onde o Rabbit e o Charles Magny têm o botão de power? E também eles não têm botão de power. Eu acredito que o botão de power ficava na fonte, como era no TK-85. Ou como era nos micros da Commodore. E a CCE resolveu simplificar o projeto. Pra que botão? Arranca essa porcaria, tira a tomada. Ninguém usar mesmo, gente. Desliga e liga direto na tomada. Não, vários computadores, inclusive, são assim, né? O C81 e série, companhia, são assim, não tem botão de power. Você ligava, usa, puxa o plug e desliga. Unplugged, literalmente. O Daniel pediu foto da placa do Charles Magny. Aliás, Charles Magny me lembra uma música do Silly Band. Vocês devem estar acabando de ouvir esse trecho dessa música no fundo aí. LED no gabinete pode ser puxado de qualquer lugar. Mas não do ponto exato, onde na caixa do cara tá um LED. Tá na mesma posição, mesmíssima posição. Eu só usei uma régua, mas se quiser eu faço isso. E o Daniel falou outra coisa. Poderíamos perguntar a ele se ele ainda lembra o nome de algum desses técnicos do CE para que possamos tentar achá-los hoje. Valeria muito a pena a entrevista com um desses caras. Foram tudo pra Sibéria. Foi todo mundo pego na queda do meteorito. Pois é. Giovanni, eu proponho uma coisa pra você até a produção do dossiê MC1000 que um dia faremos na nossa longa lista de promessas. Colocar o LED Power no MC1000? Não. Vê se você arranja algum software desse Rabbit, desse Charles Mason daí. Nossa, Charles Mason, Charles Mason. É Charles Magny. Faz isso. Beleza, né? De imperador você foi psicopata. Ótimo. Dependendo é quase igual. Desses micros, pra ver se o MC1000 consegue rodar com poucas ou nenhuma adaptação. O problema é que é difícil de achar documentos e informações sobre esses caras. O Emerson tem procurado há bastante tempo, o Emerson da Wiki do MC1000, ele tem procurado há bastante tempo essas informações e é difícil. Eu lembro de ter visto um post dele de um cara comentando, tem o RX-83, eu vou dar uma olhada. O Emerson já botou lá, dá uma olhada, manda alguma coisa, algum trecho, manual, foto, qualquer coisa.
Pois é. Só que o cara nunca mais respondeu. Ih, foi pra Sibéria também. Foi também. Continuando, novamente temos um post do nosso amigo José Luiz, que diz o seguinte: percebi outra coisa, vocês estavam contratando umas vozes robô muito esquisitas para anunciar recomendação etária, mas agora encontraram a voz ideal. Ficou muito bom, Cláudia. Explicação: quando a gente saiu da Combo, a gente teve que trocar várias vinhetas, e essa vinheta, na falta de eu convencer a estrela máxima do nosso podcast, segundo ela, pra ela é, ela já fez questão de mostrar os 2 segundos de áudio que ela grava no início, ela fez questão de mostrar pros pais dela, na falta da melancia. Veja pelo lado bom, ela se orgulha disso. Sim, ela fez até um portfólio. Na falta dela, eu peguei, usei, fiz o que todo podcaster faz nesse momento: Google Translator, usei a tiazinha do Google Translator, e aí eu fiz uma coisa que eu peguei de uma distorcida na voz pra disfarçar. Mas agora já foi a Cláudia mesmo que fez. Eu botei ela um dia: quer gravar? Quero, então senta aí e grava. Liguei o gravador, vambora. Deixei ela falando. Em resumo, pra que Google Translator se nós temos Cláudia Translator? E continuando, o Zé Luiz, ele também diz: estou quase me mijando aqui com a história do TK2000 assassino. Risos. E nós também. Eu acho que o Divino não gostou muito na época do que o TK2000 fez com o equipamento dele. Pois é, só o Divino. Enfim, eu acho que ninguém ficaria feliz, né? Eu faria uma retaliação lá, eu chegaria e... Tipo o quê? Explodiria a pizzaria? Nunca mais pediria pizza lá. Bomba do forno. Nunca mais pedia pizza? Apagava o forno? Botava a bomba no forno. Botava o TK2000 no forno. Não, é isso, pode. Isso é perigoso, cara. Fazer isso aí dá problema aos britânicos, né? Afinal de contas, a pizza é britânica. A pizza de miúdos. Nossa. Aí, outra coisa. Pizza de peixe com fritas. Eu falei só por brincadeira. Não faço igual aquele turco maluco que fica colocando coisas no forno. Vocês já viram isso? Um iPad, um Wii U, tudo no forno. Já... Pesquita. Tu nunca viu aquele senhorzinho que metia tudo no liquidificador? Pois é, essa é a versão high-tech, né? Ele metia no liquidificador, né? E triturou até o cabo do ancinho. Pô, gente, será que eu consigo arrumar um autoclave pra colocar tudo dentro do autoclave? Cara, vai no consultório de um dentista. Então, me contaram uma vez um sujeito que resolveu esquentar a marmita no autoclave. Foi muito divertido. Quer dizer, em tese aquilo esquentaria, né? Mas aquilo é um forno de pressão, né? O que aconteceu com a marmita dele, a comida do almoço dele, que devia ter um feijão, arroz, uma carne, virou uma sopa. E ele teve que comer, né? De colher. Bebeu, né? Deve ter ficado bom. E a gente tem um e-mail para ler. Depois de muito tempo, recebemos e-mails. E um e-mail do nosso amigo, já citado previamente, José Luiz. Olá, Fudebas Retrocomputeiros. Finalmente estou conseguindo ouvir o Retrocomputaria. Antes tarde do que mais tarde, né, Zé? Ainda estou no 27º episódio, mas em breve conseguirei chegar ao episódio atual. Ufa, ele já tá chegando. A última vez que conversei com ele, já tava. Vocês notaram que ele já até comentou no episódio 32. Fiquei surpreso com a quantidade de vezes que fui citada no podcast. Também minha esposa Fudebete Marluce. Quando tem que citar, né? O prefeito de Maricá, aquela que realmente manda em Maricá, né? A primeira dama. É quem manda na prática. Exatamente. Mas o susto mesmo foi me ouvir ser entrevistado pelo Ricardo por ocasião do primeiro encontro Retro Rio. Tá uma atrasada, hein, Zé? Pra ouvir. E aí ele fez uma correção, que foi no episódio 24, que a gente fez falando do MST Rio, que eu errei o nome da escola, onde foi a MST Rio de 2006. Foi o Colégio Cenecista Lemos Cunha. Tudo bem, é um colégio cenecista na entrada do governador. Eu atropelei o nome e falei uma besteira completa. Só tem esse lá, não se preocupem. Eu conheci um outro colégio cenecista, mas em Itaipu, em Niterói. Deve ter misturado as coisas, deve ter misturado as bolas. Parabéns pelo belo trabalho, muito obrigado, um abraço. Aliás, gente, só acrescentar aqui uma auto-errata de nós mesmos. 32B, nós lembramos do... não, foi agora no 33A, né? Nós falamos da Commodore. Nós falamos da falência da Commodore, que eu tinha anotado 24 de abril, não foi 24 de abril, foi 29 de abril. Demos um erro de 5 dias. Pô, cara, você quis matar a empresa 5 dias antes? Isso não pode. Já estamos morrendo, não, jogar uma Partical em 5. Depois de 19 anos, 5 dias não fazem muita diferença. Pois é. Uma coisa que a gente pode acrescentar, não tem a ver com o podcast, mas mandar um abraço pro pessoal da Jogos 80 FM, que recentemente publicaram e fizeram a gravação do 4º episódio, infelizmente com vários problemas com o áudio. Mandar um abraço pro Gato,
Bizarre, pro Eduardo Lucas, pro Capela. O louco do Pac-Man e companhia. O Pac-Man não participou desse episódio. Ah, não participou. Então foi ele que detonou a gravação. Pois é, ele estava se vingando. Na realidade, assim, eu acho que eles lá estão sofrendo a mesma coisa que eu aqui, que é um mau funcionamento generalizado do Net Virtual. Eu acho que eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu consigo. Nossas queridas idolatradas e eficientes telecom trabalhando uníssono para deixar você cada vez mais. Eu só sei que a NET, vira e mexe, ela avisa que eu estourei a minha cota. E eu fico me perguntando como, porque eu não mudo muito meu padrão de acesso. Assim, cota de 2 megas? Não sei de quanto é, mas assim, vocês vão rir, porque tem meses que eu estouro a cota e tem meses que não é que eu não estoure a cota. Fico com uma cota de, sei lá, 1 giga no mês. 1 giga, 2 gigas, 1 giga. Ou seja, o medidor dos caras é completamente louco. Cota mínima? Não, acho que é 20 giga a cota do plano. Eles falam que eu estourei, depois assim, como eu consigo em um mês dar 22 GB e no mês seguinte, no mês anterior, dar 1 GB. Cara, lembre-se do que diz quando você telefona para uma operadora, né? Nós vamos atender. Lesado cliente. Lesado cliente, exatamente. Lembrar o pessoal que, por ocasião da data de publicação desse podcast, depois de amanhã estará acontecendo a segunda MSX Rio do ano. Essa MSX Rio será a última MSX Rio no Sesc do Engenho de Dentro. Ela vai ocorrer nos dias 31 de maio e 1º de junho, isso significa a próxima sexta e sábado. Será ainda no Sesc do Engenho de Dentro, no mesmo endereço de sempre, na mesma sala de sempre. Essa vai ser de 2 dias e mais os eventos subsequentes já não serão mais no Sesc. Para quem não está sabendo, o pessoal do Sesc entrou em contato com a gente no mês de abril, informando que, devido a uma parceria que eles fizeram, a sala que era disponibilizada para nós não poderia mais estar disponível, porque ela receberia tatame e tudo, isso iam mudar o uso da sala. E eles não teriam mais sala disponível. Mas a questão de sala, principalmente para a Retro Rio, que a princípio está marcada com data para o dia 17 de agosto, e para MSX Rio de outubro, que está com data marcada para 19 de outubro, já que temos um lugar novo, que a gente vai informar em breve. Vamos estar informando. Vamos manter no gerúndio, né? Vamos estar informando. Gerúndio infinitivo, né? Sim. Nós traremos para vocês, já está fechado o local, já acertamos tudo, é um local um pouco diferente do que está sendo, mas temos expectativa que vai dar tudo certo, vai ser muito bom. A gente agradece de antemão ao Sesc pelo espaço cedido por tanto tempo, ter fornecido isso, e lembrar que essa MSX Rio vai ser o evento onde a gente vai comemorar os 30 anos do mais mágico dos computadores. O MC1000? Ah, não, o MC1000 é o mais místico, desculpa. Talvez é o mais obscuro. Então, apareçam na MSX Rio, teremos novidades, não só por conta do grupo MSX Rio, mas a Tecnobytes avisou que levará alguma coisa inédita. Eu não sei exatamente o que, né, que eles estão fazendo todo um mistério, e não adianta querem que eu torture o Rogério Bellarmino, que eu não vou fazer isso, ele não faz meu tipo. Acho que é mais fácil acontecer o contrário. Até parece. O se prontificou, inclusive, para torturar o Bellarmino, se faltar. O Sander já se prontificou para tentar arrancar algumas palavras dele. Ele até prometeu algo mais confortável. Vão ter novidades, espero que vocês participem, visitem essa que será a última no Sesc, e já a partir da Retro Rio, em agosto, casa nova, endereço novo, contamos com a presença de vocês, não só nessa, mas nas outras MSX Rio, que a gente continua firme e forte, continuamos tocando barco. Então teremos sem choro e nevela, nós vamos ter um momento de comemoração do MSX Rio e depois um local novo aí na Retro Rio, e com os micros mais loucos e obscuros que vocês possam imaginar. Essa Retro Rio promete, hein, gente? É coisa nunca antes vista em toda a história do Brasil. Com certeza, a gente não tá fazendo força de linguagem. É isso, mais alguma coisa que vocês tenham lembrando, gente? Para acrescentar, comentar, falar? Não, só agradecer por ter aturado aí as nossas pedinhas cada vez mais sem graça. Sim, nossa péssima pronúncia em russo. E etc e tal. Provavelmente vai aparecer mais tarde algum vídeo nosso criticando nosso sotaque russo. Um abraço, pai. Então, eu espero que vocês não tenham ficado chocados com a presença do Cossaco, que não participou do podcast, mas que... Tinha a segurança, ele levou o Sander pra pegar um trem. Um trem blindado, né? E era o Expresso do Oriente, né? Passa frente, passa rente, que leva tanta gente que eu até perdi a conta. Expresso do Oriente, está meia-noite. Nossa. Agora eu tô citando... a coisa tá feia. Agora eu tô seguindo Paralamas. Depois dessa, vamos encerrar. Depois dessa, só o clube de usuários de Kevin, né? Já vai fundar.
É, o foda dos user crew. Kiev, é o fuck. Cara, depois do foda, cara. Depois do foda das nossas piadas que já eram ruins, assim, caminharam rumo ao ponto mais baixo possível. A culpa nem foi nossa, né? Pois é, né? Pior que isso, né? Mas o Bestix ficou legal ainda. Até fazer uma distribuição nova de Linux baseada no Bestix. Vamos fazer o Jumentix, né? Mulix. Boa. Putz, nossa. Enfim, gente. Vamos sair de fininho, né? Vamos, né? Encerrar. Pera aí, gente. Quem é que vai tirar o sólido do freezer? Deixa lá. Tá bom então. Na verdade, ele tá refrigerando o freezer, né? Tão fresco que ele é. Aham. Fomos. Então até mais, gente. Até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Nos vemos no episódio 34, cujo assunto é... vocês vão descobrir. Problema, não vou falar nada, não. Até mais. Vou lá encontrar com o pessoal do fã. Até. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.